E aí pessoal, tudo bem? Sou João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver uma outra demonstração da derivada de e elevado a x. Bom, nós já tivemos o vídeo 1 da demonstração de derivada de e elevado a x. E na verdade talvez aqui não seria demonstrações, aqui seria demonstração, bom, tanto faz. Mas como eu disse, eu já fiz um vídeo, a demonstração 1 da derivada de e elevado a x. Eu vou deixar o link daquele vídeo aqui na descrição. E agora vamos ver o segundo tipo de demonstração. Bom, lembrando, esse e, o que é? Esse e é o número de Euler. A gente quer saber a derivada do número de Euler elevado a x em relação a x. Bom, lembrando, lá naquele primeiro vídeo nós fizemos de um modo não tão matematicamente rigoroso, certo? Nós partimos da derivada de ln de e elevado a x, nós partimos simplesmente dizendo que isso era x e fazendo a regra da cadeia. Nós comparamos os resultados e conseguimos chegar na derivada de e na x. Mas aqui nós vamos ver realmente um rigor matemático, uma demonstração um pouco mais comum da gente ver nos livros de cálculo. Então vamos lá. A gente quer saber a derivada de e na x. Vou representar aqui como sendo e elevado a x'. Isso, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o limite fundamental. Como nós sabemos, o limite de uma função o limite de uma função não. A derivada de uma função é o limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos o f de x sobre h. Certo? Aqui nós estamos falando no caso que f de x é e elevado a x. Então, a partir disso, nós podemos prosseguir do seguinte modo. Isso vai ser o limite com h tendendo a zero de... Quanto que é o f de x mais h? Bom, f de x é e elevado a x. O f de x mais h vai ser o e elevado a x mais h. Menos o f de x. Bom, a gente viu, f de x é e elevado a x. Isso tudo dividindo por h. Nós estamos partindo do limite fundamental que define uma derivada. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Esse é o seu limite com h tendendo a zero. Vamos colocar o e elevado a x em evidência. Então, isso ficaria e na x, que multiplica e a h menos 1 sobre h. Bom, deixa eu explicar esse passo aqui rapidamente, caso você não tenha entendido. E elevado a x mais h, a gente pode escrever como e na x vezes e elevado a h. Porque a gente conserva as bases e somos expoentes. Então, o que eu fiz aqui foi só colocar o e a x em evidência. Se você faz aqui a distributiva, você vai ver que vai voltar na mesma coisa. O que a gente pode perceber? Esse limite ele está dependendo de h, certo? É o limite com h tendendo a zero. Então, deixa eu reescrever aqui Bom, o que a gente pode perceber? O limite é com h tendendo a zero. Esse e na x aqui, ele independe de h, certo? O limite é com h tendendo a zero. Esse e na x, apenas esse e aqui na x, não depende desse h. Então, a gente pode tirar isso do limite. Colocar isso aqui como sendo e na x, que multiplica o limite de e elevado a h menos 1 dividido por h. Isso com h tendendo a zero. Então, de novo, por que a gente fez isso? O e elevado a x não depende de h. O h está tendendo a zero no limite. Então, a gente pode tirar esse e na x do limite. E agora, nós chegamos nesse limite aqui de h tendendo a zero com e elevado a h menos 1 sobre h. E vamos fazer isso numa parte separadamente. Vamos deduzir qual que é o valor disso. Nós queremos o limite com h tendendo a zero de e elevado a h menos 1 sobre h. Bom, vamos fazer uma manipulação matemática aqui. Vamos chamar e a h menos 1 de 1. Então, isso daqui vai ser o limite com... Bom, vamos pensar o seguinte. Quando h tende a zero, é como se a gente colocasse o zero aqui no lugar de h. Isso daria e elevado a 1. Desculpa, elevado a zero, certo? O h está tendendo a zero. Então, isso está tendendo a e elevado a zero menos 1. Elevado a zero é 1. Menos 1, 0. Então, nós podemos ver que quando o h está tendendo a zero, o nosso u, que é isso daqui, nosso u está tendendo a zero também, certo? U
tendendo a zero. De novo, quando a gente substitui zero aqui, isso vai ficar e elevado a zero, que é 1. 1 menos 1, 0. Então, quando o nosso h tende a zero, o nosso u também tende a zero. Então, isso vai ser o limite com u tendendo a zero de u sobre. E no lugar de h, nós vamos também tentar colocar em função de u, certo? Então, o que a gente pode perceber? O nosso e elevado a h menos 1 é u. Vamos tentar isolar o h para a gente substituir daqui de baixo. Então, vamos somar um dos dois lados. Nós vamos chegar aqui e elevado a h igual a u mais 1. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos tentar isolar h. Se a gente aplicasse aqui o logaritmo neperiano, ou logaritmo natural, ou logaritmo na base do número de Euler, nós tiraríamos esse h daqui. Como? Vamos colocar o ln, lembrando, ln é logaritmo na base n, na base do número de Euler. O ln dos dois lados, então vai ficar ln de e elevado a h, vai ser o ln de u mais 1. Bom, ln de EH é H, certo? Porque é o número ao qual a gente eleva o E para que dê E elevado a H. Então é H. Então nós deduzimos que H é igual ao logaritmo natural de U mais 1. É o que a gente vai substituir aqui. Logaritmo natural de U mais 1. E o que a gente vai fazer agora? Vamos dividir em cima e embaixo da fração por U. Certo? Então isso vai ficar o limite com u tendendo a zero de. Bom, vamos dividir, como eu disse, em cima e embaixo por u. Então aqui vamos dividir por u, aqui sobra 1. Dividir por. Bom, isso vai ficar o ln de u mais 1 dividido por u. Só que no lugar de colocar dividido por 1, eu vou colocar multiplicado por 1 sobre u. Certo? Se a gente multiplica por 1 sobre u, a gente está dividindo por u, certo? Então, continuando, isso vai ficar o limite com u tendendo a zero de 1 sobre. Bom, lembrando lá das propriedades de logaritmo. Deixa eu escrever a propriedade aqui rapidamente. Se nós temos o logaritmo numa certa base A, que no caso aqui não vai fazer diferença, e nós temos um logaritmando B elevado a uma base C, nós podemos dizer que isso é igual a C que multiplica o log de B na base A. Então, nós podemos pegar aqui o expoente do logaritmando e trazer para frente do logaritmo. Isso tem explicado em vídeos de logaritmo na parte de matemática, isso é genial. Tem explicado essa propriedade, tem demonstrada. Então, é o que a gente vai aplicar aqui. Só que nós vamos fazer o contrário. Em vez da gente pegar o expoente do logaritmando e trazer para frente do logaritmo, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar o número que está multiplicando o logaritmo, vamos colocar como expoente o logaritmando. Nós só estamos fazendo o processo inverso, só que a igualdade se mantém, porque a propriedade diz isso, que é a mesma coisa você deixar o expoente no logaritmando ou trazer aqui multiplicando o logaritmo. Então, nós só vamos trazer de volta lá para o expoente. Então, isso vai ficar o ln de u mais 1 elevado a 1 sobre u. E agora, talvez isso já esteja te lembrando de alguma coisa. Se não está, vamos lembrar. Nós vamos adotar uma outra variável aqui. Uma variável m, vamos supor. E vamos dizer que m é igual a 1 sobre u. Então, quando u tende a zero, o m tende ao infinito, certo? Quanto menor o número que você colocar no denominador, maior vai dar o resultado dessa divisão. Então, quando u tende a zero, o m tende ao infinito. Então, isso vai ser o limite com m tendendo ao infinito de 1 sobre o ln de. No lugar de u, nós podemos deduzir a partir daqui que u é 1 sobre m. Então, eu vou colocar 1 mais 1 sobre m. Eu só troquei a ordem aqui porque é mais comum da gente ver desse jeito. Elevado a 1 sobre u é m. E por acaso isso te lembra de alguma coisa? Bom, lembrando, o limite com o número a tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre a elevado a a, isso daqui é um número de Euler. Essa é a definição do número de Euler. Portanto, nós podemos reescrever isso daqui só para ficar mais visível. Vamos escrever esse limite aqui de baixo de um outro modo. Nós podemos, vamos continuar a igualdade aqui, certo? Aqui. Nós podemos escrever aqui, isso é 1 sobre logaritmo neperiano de
do limite com m tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre m elevado a m. Ou seja, isso daqui é igual a 1 sobre o ln de e, o número de Euler. E lembrando, ln é o logaritmo na base e. Então, o logaritmo na base e de e, isso é igual a 1. E só lembrando, a gente fez tudo isso só para deduzir a derivada de e na x, certo? Mas lembrando, o que a gente deduziu? O que a gente começou fazendo nessa parte aqui? O limite com h tendendo a zero de e elevado a h menos 1 sobre h. A gente fez toda essa manipulação e deduzimos que esse limite aqui é igual a 1, certo? Por todos esses passos. Então, nós vamos voltar lá para o começo e vamos colocar 1 no lugar disso daqui. Então, isso daqui vai ser a e na x vezes 1, o que, obviamente, é igual a e na x. Então, aqui está demonstrado de um modo muito bonito que, vamos escrever com outra notação, a derivada em relação a x de e na x é igual ao próprio e na x. Então, se você eleva o número de Euler a x e deriva em relação a x, isso vai dar o próprio número de Euler elevado a x. E aí está uma dedução muito bonita. Então é isso. Qualquer dúvida é só colocar aí embaixo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.